Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a relação com o poder, no qual apresentei uma breve análise de como as pessoas se relacionam com o poder e as consequências advindas desta relação. No vídeo de hoje começaremos o capítulo 3 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, que trata justamente desse tema, a corrupção. O tema de hoje será Conceituando a Corrupção. A corrupção, como veremos nos próximos vídeos, é justamente o oposto da ética e é um mal que assola o país desde o seu descobrimento. Então, vamos lá. A corrupção, até pouco tempo atrás, não despertava a atenção da sociedade brasileira por ser um crime silencioso, subterrâneo e de efeitos não imediatamente aparentes. Dificilmente os órgãos de investigação conseguiam desvendar completamente esse crime, de forma a possibilitar a montagem de um conjunto probatório robusto que fundamentasse uma denúncia e, posteriormente, uma ação penal bem-sucedida. Isso porque, normalmente, o crime de corrupção, na maioria dos seus casos, não é praticado por uma só pessoa, mas por uma quadrilha ou, pior, por uma organização criminosa que tem instrumentos para dificultar e até impedir que seus membros sejam processados e condenados. E quando os órgãos de persecução penal conseguem que o judiciário receba a denúncia e inicie o processo penal, as organizações criminosas se utilizam dos mais variados artifícios para protelar o processo, para que não alcance o seu objetivo final, que é a condenação dos denunciados. Várias manobras processuais são realizadas por bons advogados, profundos conhecedores do processo e com um único objetivo: fazer com que os crimes prescrevam. Ocorre que, quando o sistema, ou seja, o conhecidamente hoje como establishment, está envolvido na corrupção, a situação ficará extremamente complexa e a chance de se obter condenação será praticamente nula. Quando o crime se organiza, passa a atuar como se uma empresa fosse. Há uma estrutura de mando, uma compartimentação da informação, medidas de segurança, organização das ações, apoio logístico e tecnológico e, por fim, esquemas para a regularização de ganhos ilegais, ou seja, lavagem de dinheiro, infiltração de elementos do crime na estrutura de vários órgãos dos três poderes, relações com organizações criminosas de outros países, etc. Veio, então, a delação premiada, que já existia há bastante tempo, mas que não tinha regulamentação. Isso, então, foi regulamentado e se transformou em colaboração premiada após a vigência da Lei nº 12.850, de 2013, que foi aperfeiçoada pela Lei 13.964, de 2019. Com isso, a persecução do crime de corrupção ganhou uma ferramenta legal extremamente eficaz como meio de orientar as investigações e chegar às provas necessárias para fundamentar ações penais contra aqueles que praticavam a corrupção. A inteligência artificial associada às investigações criminais possibilita hoje percorrer mais rapidamente o caminho feito pelo dinheiro desviado e alcançar os responsáveis antes mesmo que eles consigam finalizar o processo, que é a lavagem de dinheiro. Entretanto, deve ser célere o suficiente para impedir a destruição de provas e a intimidação de testemunhas, que a organização criminosa certamente utilizará dessas ferramentas. Com o advento das redes sociais, a troca de informações ficou ainda mais rápida e objetiva, auxiliando as investigações, pois tudo fica registrado e capaz de ser recuperado. O esquema criminoso que originou a corrupção
que antes era sigiloso, passou a ser conhecido do público, com a ajuda das redes sociais. A responsabilidade do sistema de justiça frente à população aumentou, juntamente com a cobrança por resultados céleres. As várias mazelas jurídicas executadas por advogados competentes e bem pagos, promovendo a manipulação da legislação processual em vigor, passaram a ser conhecidas do conhecimento da população, que está cada vez mais inteirada e esclarecida sobre esses procedimentos. Indignada também. Essas mazelas são possibilitadas pelas ferramentas recursais existentes tanto no processo penal quanto no processo civil, que são usadas para protelar os processos. Esses vícios do sistema jurídico precisam ser sanados, para que os processos judiciais passem a ser céleres, inclusive para cumprir o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Atualmente, isso não é bem cumprido. É apenas um artigo e um inciso da Constituição. Esse direito fundamental precisa ser tornado realmente efetivo, ou seja, tem que existir na prática, e não apenas no papel. Aquilo que não era do conhecimento geral passou a ser divulgado informalmente. Aquilo que não era noticiado por meios de comunicações passou a vir conhecimento da população por meio de redes sociais e canais do YouTube. Assim, a sociedade passou a tomar consciência daquilo que ocorria à sua volta e começou a constatar que grande parte das verbas oriundas dos tributos que paga com sacrifício não é revertido para atender às suas necessidades, mas sim desviados pelos ralos por meio da corrupção. A população verificou que a corrupção causa incomensuráveis prejuízos para a sociedade no médio e longo prazos. Esses efeitos aparecem quando a população precisa de atendimento médico de qualidade e não tem, quando pessoas adoecem e morrem por falta de saneamento básico, quando acaba um curso superior e não consegue o emprego almejado por falta de qualificação profissional, quando se paga uma enorme carga de tributos e não se obtém a contrapartida estatal, quando se lê, mas não se compreende o que se leu, quando precisa de segurança pública adequada e não tem, quando depende do transporte público e este é precário, etc. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando várias causas de problemas não resolvidos por causa da corrupção. Na minha opinião, a corrupção é o mais hediondo dos crimes, em razão da quantidade de pessoas lesadas. Emerson Garcia, em seu livro Improbidade Administrativa, afirmou que a democracia, na medida em que permite a ascensão do povo ao poder por meio de seus representantes e a constante e periódica renovação de seus dirigentes, possibilita um contínuo debate a respeito do comportamento dos eleitos. É um sistema que proporciona a escolha de representantes com a preocupação de optar por aqueles que colocam o interesse do representado acima do particular. Assim, a democracia se fortalecerá. Em ambientes democráticos, onde os balizamentos éticos sejam realmente implementados, a prática da corrupção não prosperará, pois não haverá o manto que a encobre, como nos governos autoritários e despóticos. Já quando a democracia se enfraquece, a corrupção se propaga e se aproveita das limitações, ineficiências ou afrouxamento dos mecanismos de controle, intensificando-se. Do ponto de vista moral, a corrupção é relegada a planos inferiores, por não ser considerada relevante para o maior número de pessoas, porque no Brasil é comum a não observância de regras sociais, como, por exemplo, não jogar lixo nas ruas, aguardar sua vez na fila,
ou não desperdiçar água potável, entre outros, que na realidade nada mais são que um tipo de corrupção, que é a corrupção moral. Entretanto, a corrupção moral é a porta de entrada para a corrupção penal e muitos outros crimes. Já do ponto de vista penal, por gerar efeitos no plano material e por causar prejuízos significativos ao erário, o ato de corrupção é revestido de maior significância e sancionado com maior rigor, com penas privativas de liberdade e multa. No meio privado, a corrupção também é sancionada, normalmente com a demissão. Então, o que realmente é a corrupção? Semanticamente, corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por meios considerados ilegais, ilícitos ou imorais. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa quebrar aos pedaços, ou seja, decompor e deteriorar algo. Robert Klitgar, norte-americano, economista, PhD em Harvard e professor da Universidade Norte-Americana de Claremont, explica que o termo corrupção é derivado do latim e do inglês, adaptando-se às circunstâncias e figurando em estudos da filosofia e da política no sentido de expressar a transgressão de um regime de governo ou a perversão de seus operadores. Todavia, na contemporaneidade e na ótica pública e privada, o termo remete à ideia de vantagem ilícita que se relaciona a um indivíduo ou à sua conveniência, em detrimento de outro ou da coletividade. A corrupção, assim, pode ser considerada como produto da degeneração de padrões morais e éticos de conduta do ser humano, que se origina numa falha de caráter. De acordo com Ruth Araújo Viana, em seu livro O Poder Discricionário e Atos de Corrupção, a conceituação da corrupção é ampla. Há autores que dizem que qualquer ato imoral é corrupto. Há ainda aqueles que defendem que, para a corrupção ser comprovada, exige-se um dano social. Ela é finalmente tratada como um câncer social que ataca a atividade econômica do Estado e provoca o agravamento das mazelas e desigualdades existentes na sociedade, fazendo surgir, ao mesmo tempo, uma preocupação maior sobre como combater esse mal. Como a corrupção faz parte da natureza humana, jamais será extinta, podendo, entretanto, ser mantida dentro de parâmetros socialmente aceitáveis, sob um rígido controle e repressão. A sociedade deve entender que qualquer tipo de corrupção causa danos. A corrupção moral desvirtua conceitos e enfraquece padrões, desarmoniza a sociedade, dissemina práticas inadequadas. Já a penal está invariavelmente ligada a desvio de recursos que podem ser privados ou públicos. Na maioria dos casos, trata-se de recursos públicos, ou seja, dos pagadores de tributos, uma vez que os privados estão submetidos a controles mais rígidos e eficientes. A subtração de recurso público faz com que os pagadores de tributo tenham uma retribuição de serviços a que têm direito limitada ou simplesmente anulada, o que faz com que seus recolhimentos jamais sejam reduzidos, mas sempre aumentados. Ou seja, a tendência é sempre pagar mais tributo para sustentar a corrupção. Assim, o que se deve estar atento para que se previna o despertar e o desenvolvimento do fator corrupção na conduta humana é a causa. Corromper-se é uma possibilidade que acompanha o ser humano desde seus primórdios. Trata-se de um fator associado ao descontrole das paixões, que fazem com que uma pessoa pratique atos que podem ser ilegais, imorais ou antiéticos, ou todos ao mesmo tempo. Como afirmou o Barão de Holbach em seu livro A Moral Universal, que, por pouco,
queiramos refletir, reconheceremos que as paixões em si são as mesmas. Não são nem boas e nem más. Elas só se tornam uma coisa ou outra pelo uso que se faz delas. Maquiavel concluiu que a corrupção é um fator endógeno, individual, que surge em razão de fatores externos negativos que despertam no ser humano as paixões negativas. Diferentemente de Maquiavel, que considerava como ponto de partida da corrupção as paixões humanas, Montesquieu, que viveu na França e estudou a separação dos poderes, considerava que a corrupção é um fator exógeno, que parte do coletivo para o individual. Afirma que é a natureza das coisas no sistema político e no exercício do poder que está arraigada a corrupção. Desse modo, para Montesquieu, a corrupção parece partir muito mais significativamente do Estado do que do homem. Na minha pesquisa, considerei que a corrupção é fruto de uma associação de valores endógenos e exógenos. Endógeno, quando uma pessoa possui uma falha oculta de caráter e experimenta o exercício do poder. E exógeno, quando é resultado da pressão exercida sobre a pessoa pelo meio em que está, ou seja, uma pessoa, por várias razões, sujeita-se a realizar ou praticar determinadas práticas danosas à sociedade, por serem mais fortes que ela ou comuns no meio em que está. Nas pessoas que possuem falha de caráter, a tendência a praticar atos de corrupção fica latente, enquanto não aparece a oportunidade certa para iniciar essa prática. A corrupção decorre do afastamento da conduta reta e justa. Inicia-se com a corrupção moral e evolui para a corrupção penal. Mas, em todos os casos, está associada a dois fatores essenciais: oportunidade e falta de ética. Emerson Garcia lembra que, especificamente em relação à esfera estatal, a corrupção indica o uso ou a omissão pelo agente público do poder que a lei lhe outorgou em busca da obtenção de uma vantagem devida para si ou para terceiros, relegando a plano secundário e os legítimos fins contemplados na norma. Desvio de poder e enriquecimento ilícito são elementos característicos da corrupção. Existe, no entanto, uma característica da corrupção que deve ser mencionada. Trata-se de um grande distanciamento entre a corrupção do setor privado e a corrupção no setor estatal, bem como a sua associação ao componente político. No setor privado, a longevidade e a abrangência dessas práticas são curtas. No setor estatal, pode ter uma duração maior por conta do aparelhamento das estruturas governamentais. Mas quando a corrupção dos setores públicos e privados se associam e se juntam com a política, não há limites para os danos à sociedade. O compliance, atualmente em voga no setor privado, particularmente em grandes empresas, gera um controle muito intenso das atividades desempenhadas devido às exigências negociais, especificamente em empresas transnacionais. Devido à sofisticação do sistema de controle, é praticamente impossível um esquema fraudulento que tenha por objetivo lesar a empresa sobreviva por algum tempo, devido aos controles preventivos e reativos característicos dessa prática. No setor estatal, existe uma distinção entre a técnica e a política. O corpo técnico normalmente é mais focado no trabalho a realizar e consciente dos princípios constitucionais que informam a atividade pública. Já a cúpula política, composta por cargos de comissão, isso nem sempre ocorre, porque os ocupantes desses cargos normalmente não têm a qualificação necessária para eles, ou apenas estão ali por serem apaniguados políticos. A disseminação da corrupção no meio político tem relação direta com a própria sociedade. Quanto mais desenvolvida for a sociedade, menos haverá corrupção, porque o discernimento na hora do voto fará com que sejam eleitos representantes com caráter firme
e éticos. Paulo Bonavides, em seu livro Ciência Política, nos mostra que quanto menos desenvolvida a sociedade, quanto mais grave for seu atraso econômico, mais instável e oscilante serão as instituições políticas. No mesmo passo, menos amplo e eficaz será o direito constitucional em sua capacidade de organizar as instituições para que representem de modo efetivo a soberania do povo. Daqui decorre um crescente ato entre a ordem constitucional estabelecida e a realidade política. Nesse ato, tende a reduzir, na medida que a sociedade aprimora sua educação, sua cultura e discernimento do povo por meio do ensino focado no desenvolvimento do conhecimento, sem a conotação ideológica. Isso contribui para o aprimoramento pessoal que levará à sabedoria, e o resultado será eleger representantes melhores e assim depurar a política no país. Lembrando que sabedoria, que é a soma do intelecto, do conhecimento, da experiência e do julgamento. Emerson Garcia ainda afirmou que a ausência da consciência coletiva é a correlata supremacia das aspirações individuais, gera um poderoso elemento de estímulo à corrupção, que resulta naquilo que será um fator extremamente pernicioso à sociedade, que é tornar a corrupção socialmente aceitável. Haverá uma zona cinzenta moral, em que, a depender das circunstâncias de uma realidade social local ou regional, as condutas normalmente tidas como erradas passam a ser vistas como aceitáveis ou toleráveis. A aceitação social da corrupção possui um potencial expansivo que, sob os olhos dessa realidade social, faz com que seja retirada do plano da ilicitude. Ocorre que essa corrupção aceitável nada mais é que a corrupção moral. Quando os padrões morais da sociedade afrouxam, fazem com que a indignação das pessoas com os desvios morais à sua volta desapareça. Essa leniência com esses desvios faz com que ganhem aparência de normalidade com o passar do tempo. Por fim, nenhum sistema onde houver o fator humano será perfeito. Toda pessoa é passível de se corromper, mas será o conjunto das instituições, com os poderes da República, exercendo o controle mútuo, que será o responsável por manter o equilíbrio aceitável no país. Entretanto, esses poderes não podem se unir e ficar sob o controle de uma única pessoa ou grupo de pessoas, pois, como eu já afirmei em outro vídeo, a concentração de poder pode gerar a corrupção. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual iniciaremos o último capítulo desse livro, que trata do início do estudo sobre a história da corrupção no país, cujo tema é Aspectos Históricos da Corrupção no Brasil. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.